Fala galera, tudo bem? Iniciamos mais um vídeo no canal. Deixe seu like, curta, comente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Bora com a gente aí, beleza? Vamos lá. Vamos falar agora dos jogos do final de semana. Palmeiras, Corinthians e São Paulo jogaram pela rodada 6 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians visitou o Flamengo no Maracanã, perdeu por 2-0 no sábado. O Palmeiras, que recebeu na Arena Barueri o Atlético Paranaense, o bom time do Atlético Paranaense do Cuca, e acabou derrotado por 2-0 para o Furacão. E o Tricolor, que venceu o Fluminense por 2-1 no Morumbis, jogo de virada, jogo difícil, hoje, segunda-feira, tá bom? Vamos lá falar sobre os jogos agora. E aí pessoal do 303 Fora, tudo bem? Passando aqui para falar um pouco mais aí de como foi Flamengo 2, Corinthians 0, jogo do Maracanã no último sábado. Bom, vou começar aqui. Quando eu vi a escalação do Corinthians, eu fiquei muito preocupado, né? Porque ele começou com um esquema tático de 3 zagueiros, né? Que eu até defendo esse esquema, desde que você consiga emplacar uma série de treinamentos e o time esteja preparado para isso. Me estranhou ele começar dessa forma, porque nas últimas 2 semanas o Corinthians fez 4 jogos, o padrão do calendário do time brasileiro, em nenhuma delas o Corinthians fez esse esquema. E aí, curiosamente, agora contra o Flamengo ele fez. Então assim, primeiro ponto, eu não sei se ele preparou muito bem o time. Não teve tanto tempo de treino para isso, né? Teve 20 dias aí, acho que depois do jogo do São Bernardo na Copa do Brasil, até começar o Brasileiro e a Sul-Americana. E aí ele não esboçou um time com 3 zagueiros nos primeiros jogos, desde os primeiros jogos. Então assim, ele entrar com essa formação me deu a impressão de que ele entrou para não perder. E você entrar para não perder, quando você é um time pequeno, eu até entendo. Agora, desculpa, Antônio Oliveira, você está no Corinthians. Você não pode ficar com medo de ninguém. O Flamengo tem um ótimo time, tem um ótimo elenco, sim. Tem jogadores de mais qualidade que o Corinthians, sim. Mas você não pode entrar lá para não perder. É pensar muito pequeno. Quem pensa muito pequeno não consegue nada. O Corinthians tinha que entrar com a mesma formação para tentar um jogo mais tranquilo, mais forte, né, mais consistente dentro do que já estava apresentando. Enfim, não foi essa a decisão do nosso glorioso Antônio Oliveira. Então fomos a campo com essa formação e o Corinthians foi amassado, né? Teve até uma chance logo no começo dos primeiros minutos, né, que o Kaká ali dentro da área, quase da marca do pênalti, aí chutou uma bola rebatida de um escanteio para fora, né? E depois disso só deu Flamengo. O Flamengo amassou o Corinthians. E aí no lance do primeiro gol, teve um belo passe, né, uma bela assistência. E aí o Pedro deu um drible no Félix Torres, que foi vergonhoso, né? Mas assim, acho que foi mais mérito do Pedro do que falha do Félix Torres. Mas, pessoal, se vocês analisarem um pouquinho, né, quando ao passe para o Pedro, o Corinthians está tão desorganizado, que nem pelada que eu jogo de final de ano quando tem churrasco. Repara, o Gustavo Henrique, que estava jogando no miolo dos 3 zagueiros, ele que sai para dar o combate ali onde teria que ser um volante ou um zagueiro que estivesse caindo mais ali pro lado esquerdo. Já está errado ali, né? O Paulinho, ele está no lugar de um volante, mas sem marcar ninguém. Ao lado dele veio o Fagner, que é o lateral direito, mas estava aqui no meio. O Hugo estava lá do lado direito. O Kaká aberto demais. Enfim, estava uma bagunça. Reparem nisso daí, se vocês tiverem curiosidade. Digita aí nos vídeos aí que tem na internet. Dá uma pausa no momento da assistência. Veja a bagunça de posicionamento que está o Corinthians, né? Não, veja, não estou tirando mérito, né,
da assistência, do drible, do gol. Mas assim, há uma falha absurda nisso. O Carlos Miguel, ele falhou no gol, era uma bola super defensável, sim. Mas não vamos crucificá-lo por conta disso. Até porque nesse mesmo jogo ele fez boas defesas, né? Agora, se fosse o Cássio, eu acho que as críticas seriam maiores, né? Enfim, vamos para a segunda etapa, onde nada mudou muito, né? O Flamengo continuou com domínio do jogo, com posse de bola, né? Atuando muito no campo do Corinthians, o Corinthians praticamente inofensivo. E mesmo assim o Corinthians ainda teve uma chance, mais uma vez com o Kaká, do mesmo jeito, né? Uma bola de escanteio, que bate daqui, bate de lá, sobrou para ele chutou em cima do goleiro do Flamengo. Em cima do goleiro do Flamengo. E aí, logo em seguida, ele, acho que com aquele espírito de um Beckenbauer, de um Lothar Matthaus, tentou sair jogando pelo meio de campo e perdeu a bola. O Flamengo matou ali, 2-0, sem choro nem vela. Enfim, Corinthians faz mais uma atuação pífia. E eu coloco grande parcela nisso no nosso técnico Antônio Oliveira. Óbvio que o Ranieri para mim fez falta, sim. Para o Antônio Oliveira fez mais ainda, tanto que ele, talvez pela ausência do Ranieri, ele preferiu mudar um esquema tático do que simplesmente trocar uma peça. Mas se um volante causa esse tipo de desastre, é hora de repensar um pouco o elenco, hein? Não dá, né? Se você não tem um volante para substituir, a ponto de manter uma mesma base e tudo mais, é super preocupante, pessoal. Vamos pegar, ok, o Michael se machucou, ok, mas Paulinho, desculpa, não dá, né? Estamos aí chegando em meados de maio e espero que não renovem com o Paulinho. Não dá para renovar com o Paulinho. O Fausto Vera é uma outra tranqueira, né? Mas numa situação dessa, talvez você viu que o Paulinho não vai dar, põe o Rian, então vamos arriscar. Galera, complicadíssima a situação. Vamos torcer logo aí para os 45, 46 pontos, porque tá doído. Tá brabo. Comentem aí o que vocês acharam aí do jogo, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Vai, Corinthians! Bom, começar falando aí do jogo do Corinthians, né? Antecipar aí, na verdade, inverter, costumo falar primeiro do Palmeiras, mas vou falar primeiro do Corinthians. Também um péssimo resultado, tá? 2-0 pro Flamengo, mas ó, Jurassic Park hoje. Bom, quem gosta aí, porque é nerd, né? Prato cheio. Enfim, 2-0 pro Flamengo. Primeiro gol ali, uma falha do goleiro, do Carlos Miguel, que tinha feito já boas defesas, mas ele falhou e tem que falar, né? Foi mal. E depois o Lohan fez 2-0. Belíssimo jogador do Flamengo esse Lohan. Bom, mas esse 2-0 não reflete o que foi o jogo, tá? Pra mim o Corinthians escapou de uma goleada. Primeiro tempo o Flamengo teve muito volume de jogo, segundo tempo nem tanto, mas no primeiro tempo teve muito volume de jogo e o placar poderia ser bem mais elástico, tá? O jogo do São Paulo vai acontecer hoje, então vou deixar pro Tiba comentar. É isso em relação ao Corinthians, tá? E vamos falar, né, de Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. Cara, o que eu posso falar desse jogo? Dia das Mães, eu acabei não indo no jogo. Acabei aí passando meu ingresso pro amigo meu grande querido Pinda, que é lá de Pindamonhangaba mesmo. Enfim, não fui no jogo, fiquei com a minha mãe. E acho que foi uma escolha bem acertada, tá? O Palmeiras fez um jogo péssimo. O Atlético perdeu 2 chances no primeiro tempo ali, já era pra ter feito 1-0 antes do gol. E aí no lance do pênalti foi uma jogada, né, em que o Rony saiu na cara do gol. E a hora que ele saiu na cara do gol eu fiquei pensando, não perde, meu querido, não perde, bate no alto. Cara, o Bento, ele foi bem na bola, mas ele obviamente fechou embaixo, dá um tapa no alto, cara, um lance fácil, velho. Eu que joguei bola, isso me estressa profundamente. O Rony perde uns gols assim, inacreditáveis. Aliás, eu não consigo entender o Rony como titular do Palmeiras. Enfim, no rebote o Henrique ainda sofreu o pênalti. O Rafael Veiga que fez uma péssima partida. Acabou perdendo o pênalti, bateu no canto baixo.
era exatamente o que o Bento precisava. E ele, ao meu modo de ver, perdeu um pênalti que tinha tudo para entrar. Era só bater no alto ou no meio. O Bento só tinha uma chance de pegar o pênalti, que era a bola no chão. E ele bateu no chão. Cara, no mais, Palmeiras perdendo por 1-0, uma falta que desviou ali na barreira e o Everton não conseguiu defender. No segundo tempo, o Abel ficou biruta, como eu costumo dizer, né? Tirou o Luan, desmontou o esquema defensivo. Cara, tinha até gente falando que o Veiga tava jogando de zagueiro. Não, tava tudo desorganizado mesmo. O Veiga apareceu ali de zagueiro no segundo gol, em que o Gustavo Gomes acabou fazendo contra. Cara, foi um show de horrores. Um show de horrores. E, enfim, o Abel foi muito mal nesse jogo. Muito mal. Não tem desculpa de estádio, de torcida. Abel, você foi mal, velho. Você foi mal. Escalou mal desde o início. Gabriel Menino, cara. Gabriel Menino não dá. Não dá. Não dá. O Veiga precisa de um banco. Aí ele tirou o Estevam, que era o melhor em campo. Abel, pelo amor de Deus. E, enfim, o time ficou totalmente descaracterizado. A boa notícia é o Rômulo entrou bem. Tá? É isso que eu tenho pra falar desse jogo. O Rômulo entrou bem. Então o Abel foi muito mal. Depois deu uma declaração, ao meu ver, patética. Falando sobre estádio, que não quer ser cobrado se os jogos forem na Arena Barueri. Que se for na Arena Barueri, não cobrem o título da parte dele. Olha, cara, foi péssimo. Tem que ter um pouquinho de humildade às vezes. O senhor foi péssimo. Eu diria que foi o pior jogo do Palmeiras no ano. Aliás, fazia tempo que eu não vi o Palmeiras tão desorganizado, sabe? Um jogo assim, daqueles de... Cara, tomei uma caixinha de cerveja ali. Olha, Jesus Cristo amado. Foi duro de ver o Palmeiras nesse domingo, tá? Mas enfim, o campeonato ainda está começando, ainda dá pra brigar, né? O Cuca fez uma belíssima partida, o Atlético Paranaense estava muito bem montado. Tá? A gente também tem que falar isso, né? Mas, na minha opinião, o Palmeiras teve o jogo na mão e acabou jogando pro alto, né? Primeiro com o gol perdido do Rony, que olha, tô até coçando a barba de ódio. Mas enfim. Palmeiras volta a campo quarta-feira, estarei lá, né? Porque se eu não vou, o Palmeiras não ganha, né, gente? É isso. Quarta-feira, Independente del Valle. E o Palmeiras, óbvio, né? Um jogo no Allianz, 9h30 da noite. Depois eu tenho que ir pra empresa no outro dia, então não vou dormir nada. Então, Palmeiras, por favor, colaborar com o time, né? Com a vitória aí, espero. Então, meu palpite para quarta-feira é Palmeiras 2-0. E é isso. Bom, e para fechar, né? Falar um pouquinho aí da Série B italiana. O Calcio, a Série B do Calcio, né? E um time tradicional, né? Volta à primeira divisão. O Parma, né? Que tem uma ligação forte com o Palmeiras, né? Desde a época da Parmalat. Aliás, vários jogadores brasileiros jogaram lá, né? Vou falar aqui os que eu lembro de cabeça. O Alex jogou lá, o Júnior jogou lá, o Adriano Imperador jogou lá. É o time que o Buffon também jogou. Cannavaro. Então, assim, é um time muito tradicional que volta à primeira divisão. Aí, o Parma que tem uma história complicada, né? O Parma acabou falindo. Tanto que mudou até de nome. É o mesmo time, mas tem uma pequena mudança no nome. E agora volta à primeira divisão. Aliás, eles já tinham voltado para a primeira divisão, né? Com esse novo time. Caiu e agora volta de novo numa excelente campanha. Acompanhado do Como. Tá? O nome do time é esse, Como. Que está há muitos anos fora da primeira divisão italiana. Então Parma e Como sobem para a primeira divisão. E ainda tem um playoff para saber quem é o terceiro clube que vai subir para a primeira divisão italiana. Então é isso, tá bom, gente? Então, boa semana para vocês, forte abraço e avante palestra chama Bel. Mais humildade, cara. Abraço. Meus amigos tricolores, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos falar do tricolor agora. São Paulo que agora há pouco recebeu o Fluminense no Morumbis, diante de 39 mil pessoas, quase 40 mil pessoas no Morumbis, num jogo de segunda-feira, às 8 da noite. A torcida do São Paulo, outra vez, impecável, fazendo a parte dela, lotou o Morumbi, e o tricolor não decepcionou. O Zubeldia escalou o que tinha de melhor. Não teve o Caleri, porque está lesionado, né, e ainda conta com algumas ausências, como o Lucas Wellington Rato, que ainda não tem condições de jogos.
O Wellington, lateral esquerdo, figurou ali no banco de reservas e entrou alguns minutos. O São Paulo, que foi escalado num esquema com 3 atacantes. Juan jogou pelo lado esquerdo, às vezes até com uma função de centroavante, com o Luciano mais centralizado e o André Silva mais pelo lado direito. São Paulo que jogou também com o Nestor no meio de campo, junto com o Alisson e Bobadilha. O Alisson e o Bobadilha mais recuados, o Nestor fazendo mais uma função de meia. E o Nestor foi muito bem no jogo. O São Paulo teve dificuldades, o Fluminense é um time muito forte, é um time também que pressiona a saída de bola, então em alguns momentos o Fluminense trouxe dificuldades. Mas o São Paulo foi achando caminhos, foi achando espaços e criando situações de gol. O São Paulo também pressionou bastante a saída de bola do Diniz, né, do time do Diniz, e criou grandes situações. O Fábio não esteve numa boa jornada, o goleiro do Fluminense, e acabou trazendo pra gente aí algumas condições na partida. Mas quem saiu à frente foi o Fluminense, né? Uma jogada esticada, um lançamento. A zaga do São Paulo eu percebi que hesitaram sobre dar o bote, o jogador do Fluminense pegou a bola, saiu pelo meio, carregou, e aí a bola sobrou limpa pro Keno, saiu na cara do Rafael, o Rafael fez a defesa parcial, a bola bateu, numa infelicidade do Igor Vinícius, a bola bateu nele e entrou, 1-0 Fluminense. Mas a resposta do São Paulo foi rápida. Depois de um recuo para o Fábio foi tocar a bola, tocou errado, o Juan interceptou e achou livre Bobadilha e ele acabou fazendo o gol de empate na entrada da área. Talvez mais uma característica desse time do Zubeldia. O São Paulo, que quando toma o gol, ele acaba reagindo rápido e fazendo gols rápidos. Foi assim com o time do Águia de Marabá, foi assim com o Vitória da Bahia, foi assim hoje contra o Fluminense. Então o time do Zubeldia parece que não se abala com os gols tomados. Isso é uma característica importante para o São Paulo. No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu um pouco. Antes, né, do segundo tempo, o Diniz e o Luciano tiveram um entrevero. O Manuel, o zagueiro do Fluminense, tocou a bola para fora porque estava lesionado. E o Luciano, com pressa, quis bater logo o lateral e o Diniz não gostou, ficou irritado. E aí começou a ofender o Luciano, segundo o Luciano começou a ofendê-lo. E aí começou o bate-boca, né? Aquela turma do deixa disso. Enfim, cartão amarelo para o Luciano, o Diniz acabou expulso. E aí as coisas se esfriaram depois. E aí no segundo tempo o Tricolor teve algumas mudanças, o Nestor, até onde ele aguentou, fez uma partida muito boa, muito correta a partida do Nestor, foi muito bem, incisivo, criou grandes situações pelo lado esquerdo do São Paulo. E aí entra a questão Anderson Daronco. Que juizinho lixo. Que juiz lixo. A arbitragem no Brasil é um lixo. A Edna, o Sávio, o Daronco, o Klaus, Luiz Flávio, todos eles, né? O Wilton Pereira Sampaio, todos eles são ridículos, eles são ruins. Mas o Daronco tem um histórico absurdo contra o São Paulo. Ele marca pênalti onde não tem que marcar, como foi contra o Coritiba em 2017. Ele não marca um pênalti absurdo para nós, a nosso favor, lá na Arena Independência do Atlético Mineiro, em 2018. Ele não valida um gol do Caleri no ano passado. Mais uma vez ele estraga a partida ao marcar uma falta num lance limpo do Galopo que o Luciano converteu em gol. Lamentável, lamentável ter que vir aqui novamente falar de arbitragem, mas esse cara aí não dá. O São Paulo tem que fazer um ofício, um comunicado para que Anderson Daronco, esse lixo de juiz, ele não pode mais apitar jogos do São Paulo. Ele não pode. Ele tem que ser proibido. Como ele errou de maneira absurda no jogo com o Nacional do Uruguai e o River Plate no meio de semana, e aí ele foi suspenso pela Conmebol, o São Paulo tem que fazer a mesma coisa na CBF. Esse cara tem que ser proibido de apitar jogos do São Paulo. Mas na base da vontade, o Tricolor acabou premiado com um gol, uma cobrança de escanteio, o Arboleda num bate-rebate, né? A bola sobrou para ele e ele acabou fazendo um gol de muita raça, de muita entrega.
e o gol acabou premiando o bom jogo do São Paulo. O São Paulo fez um bom jogo, o São Paulo mereceu a vitória, foi melhor que o Fluminense durante a partida e agora está entre os 5 melhores do campeonato, está em quinto lugar. São Paulo com 10 pontos ganhos, 3 pontos atrás do líder Atlético Paranaense. E o São Paulo volta na próxima rodada diante do Barcelona do Equador, agora válido pela Libertadores da América. São Paulo que busca a primeira colocação. Eu acredito numa boa vitória do Tricolor, eu acredito que o São Paulo vai vencer por uns 3-0, tá bom? Dê o seu palpite aí, comenta com a gente também, tá bom? Um grande abraço, boa noite, boa semana, abraço!